Bijus, ou bestas de caudas, são monstros do mangá e anime Naruto, criado por Masashi Kishimoto. Os bijus são criaturas grandes e ferozes, e portadores de uma quantidade enorme de chakra. Devido ao seu grande poder, são úteis no campo de batalha, e muitas guerras já foram iniciadas contra e por causa destas criaturas. Olá, você está no Nerd Channel, eu sou o Hollywood, sejam muito bem-vindos. E galera, recentemente eu fiz um vídeo falando um pouco da lenda do Rei Macaco San, e esse é um assunto que eu gosto muito, falar sobre mitos e lendas. E desta vez, o assunto em que eu me questiono é a origem das bijus, ou bestas de cauda, do anime Naruto. Vindo do Japão, é claro que isso não surgiu do nada. Estamos falando de um dos países mais supersticiosos do mundo, e mitos e lendas é o que não falta no Japão. Na verdade, em todos os países da Ásia em si, eles são muito supersticiosos e eles têm mitos e toda uma mitologia muito milenar, muito antiga mesmo. Claro que difundiu um pouco com o passar dos anos, foram muito adaptadas e refeitas e reajustadas a muitas religiões dentro dos países da Ásia. Mas para não acabar me estendendo muito, vamos direto aos mitos e lendas que deram origem às bijus do anime Naruto. A maior inspiração para as bestas de caudas foram os Mononokes, que são espíritos animais que têm a capacidade de mudar de forma, e também a inspiração em alguns yokais, começando pelo Ishibe, ou uma cauda, que atende pelo nome de Shukaku. Seu nome é originário de Ishibe no Shukaku, que significa literalmente tanuki de uma cauda. O tanuki é uma criatura mística do folclore japonês, travessa e alegre, que adora tomar um saquê. Imagens dessa criatura são consideradas amuletos de boa sorte e prosperidade. Por isso, é muito comum encontrar estatuetas de tanuki na porta de estabelecimentos no Japão, principalmente em restaurantes. Uma marca registrada do tanuki é uma garrafa de saquê em uma de suas mãos, já que o bicho adora essa bebida. E na sua outra mão, uma nota promissória que diz a lenda que ele nunca apaga. Sempre usando um chapéu, ele tem uma barriga enorme, além de testículos gigantescos, onde ele fica sentado em cima. No Japão antigo, a identificação do tanuki era incerta. Ele era referido a animais como Itachi, que é a doninha, Ten, que é a Marta, Musasabi, que é o esquilo voador. Uma definição mais precisa do termo tanuki ocorreu a partir do período Edo, quando acabaram por identificá-lo como Texugo, ou guaxinim japonês. Como criatura sobrenatural, ele é considerado o mais brincalhão de todos os personagens e animais do folclore japonês. Suas ações poderiam ser consideradas divertidas, ao invés de cruéis, como as histórias envolvendo a temível Kitsune, criatura que eu vou falar mais pra frente. Seu principal poder é a capacidade de mudar de forma, transformando-se na maior parte das lendas em homens, mas também consegue adquirir formas de objetos inanimados, como um bule, por exemplo. Contudo, ele geralmente não obtém tanto sucesso na execução de seus planos, conforme ocorre nos contos sobre as Kitsunes. Uma das lendas mais conhecidas sobre a criatura tem o título de Bumbuku Shagama, chaleira que espalha felicidade, na qual o tanuki, liberto de sua armadilha, retribui a gentileza a seu salvador. Essa é apenas uma de tantas as proezas e retribuição da bondade do atrapalhado personagem tanuki. Com tudo isso, há uma história popular chamada Kachi Kachi Yama, a montanha Kachi Kachi, que constitui um dos raros exemplos que enfatiza o lado cruel do personagem brincalhão. A história conta que ele serve a um homem uma sopa feita com a sua esposa, porém este aspecto cruel estaria relacionado com sua origem chinesa. Já os japoneses cultivam um lado mais tranquilo do tanuki, procurando ignorar a personalidade bárbara da criatura, que tem origem na China, como tantos outros personagens da mitologia japonesa, o retratando de uma forma mais brincalhona, tanto que são raros os contos japoneses que o descrevem como cruel. Continuando a nossa sequência, temos o Nibi, ou duas caudas, que atende pelo nome de Matatabi. Seu nome vem de Nibi no Nekomata, ou gato dividido, ou gato bifurcado, que é inspirado nas lendas de Bakineku e Nekomata. O Bakineku, ou gato fantasma,
é um gato gigantesco, e entre suas habilidades podemos listar o poder de criar bolas de fogo e andar sobre duas patas. Dizem que ele gosta de andar sobre duas patas e dançar com os mortos, então os manda assombrar casas. E ele também se transforma em humanos, assim como uma habilidade particular de todo Mononoke. Embora ele também seja capaz de assumir outras formas, como uma segunda lua no céu. E há mitos que falam que Bakunekus são capazes de conjurar tempestades. Ele também, se pular sobre cadáver, pode trazê-lo de volta à vida. Dizem também que ele tem extremidades do corpo envolto em chamas. O Bakuneku pode até se transformar em seu dono e devorá-lo, e assumir o seu lugar. Eles são hostis e assombram as casas onde são mantidos. Mulheres bonitas andando sozinhas à noite eram sempre vistas com desconfiança, pois poderiam ser Bakunekus disfarçados. Quando uma lamparina subitamente se apaga, suspeitava-se ser obra de um Bakuneku, que teria lambido todo o seu óleo quente, que era feito de peixe. O Bakuneku é muitas vezes ligado a incêndios misteriosos em casas onde haviam indícios de existir gatos. Apesar dessa conotação negativa, nem todos os mitos sobre Bakunekus os retratam como maus. De fato, existem histórias de Bakunekus fiéis aos seus donos, como o gato de um sacerdote budista que o ajudou a salvar seu templo da falência, ou o gato de uma geisha que a salvou de uma cobra venenosa. No entanto, apesar dessas qualidades positivas, a natureza animal e sobrenatural faz do Bakuneku um ser perigoso e vingativo, mesmo em suas versões mais benevolentes. Um exemplo disso é o mito de um velho casal sem filhos que trataram seu gato com tanto carinho e respeito que este se transformou em uma jovem mulher que trouxe muitas riquezas com ela e viveu com eles como uma filha adotiva. Porém, um de seus namorados descobre a verdadeira natureza do Bakuneku. Ele não consegue segurar e fala a verdade para um pescador. Sabendo sua traição, ela apareceu junto com uma trovoada e, na forma de um gato gigante, rasgou seu namorado em tiras. Um gato comum pode virar um Bakuneku de várias maneiras, morrendo, atingindo uma certa idade, sendo mantido preso por um certo número de anos, crescendo até um certo tamanho ou tendo uma cauda muito grande. No último caso, a cauda se divide em duas e o Bakuneku é então chamado de Nekomata. Um Nekomata, ou gato dividido, é um Bakuneku que depois de viver muito tempo ganha uma segunda cauda e amplia seus poderes também. Uma característica bem própria dos Mononokes é que quanto mais evoluído ou mais velho for o espírito animal, mais caudas ele vai ganhando. Em resumo, o Nekomata é um Bakuneku que adquiriu experiência e teve sua cauda dividida. Por isso que as caudas dos gatos eram cortadas, pois se acreditava que um gato de cauda curta jamais se tornaria um Bakuneku, por não poder se transformar no Nekomata. Esses gatos se transformam em demônios quando se irritam e andam em duas pernas, apenas quando não estão sendo observados, diferentes dos Bakunekus. Muitas lendas dos Nekomatas contam que seu corpo é envolto em chamas e que podem botar fogo em vilarejos junto com os espíritos que buscavam vingança. Esse monstro felino não é tão grande como um Bakuneku, mas pode chegar a medir até 1,5 m, sem medir a sua cauda. O Nekomata consegue ficar de pé somente com suas patas traseiras e até sentar sobre elas. Alguns dizem que esta posição funciona como molas propulsoras, proporcionando-lhe mais agilidade para avançar em suas presas. Isso não é confirmado porque algumas lendas foram adaptadas com o passar do tempo. Muitas de suas lendas o retratam como um corpo envolto de chamas em suas extremidades, patas, rabos e orelhas. Tal aparência faz parecer o verdadeiro demônio. Acreditam que ele tem o poder de manipular os mortos, como marionetes, e de vez em quando até dança com eles, como se fosse um par de dançarinos. Uma de suas maiores maldades é manipular o morto, fazendo-o entrar nas casas para aterrorizar as pessoas. No Japão, tem-se o costume de associar Nekomata a estranhos incêndios com ocorrências inexplicáveis, e principalmente se o local houver indício de que ali existiam gatos velhos. Existem vários contos de Nekomata, como o de um casal mal assombrado de um rico samurai, mas uma lenda que eu acho bem interessante
é como surgiu a cauda bifurcada. Diz que um guerreiro samurai era atormentado por bolas de fogo todas as noites em seu quarto. Um dia sua esposa descobriu um gato escondido em seu jardim, disfarçado com suas vestes. O guerreiro samurai então atirou uma flecha e esta acertou a cauda do gato, dividindo-a no meio. Assim surgiu a lenda da cauda bifurcada do Nekomata. Em sequência temos o Sambi, que atende pelo nome de Isobu. Seu nome tem origem de Sambi no Kappa, que em uma tradução livre podemos traduzir como tartaruga mística gigante. E essa biju tem 3 possíveis lendas que foram inspiração para ele. O primeiro é o yokai Omibozu. Contam as lendas que o Omibozu aparece frequentemente no litoral do Japão desde o período Edo. Dizem que a criatura é negra e mede mais de 30 metros. Dizem que a principal ação desse monstro é destruir. Ele sempre aparece para devastar embarcações, levando consigo os seres humanos para as profundezas do mar. As lendas contam que a criatura pode formar um redemoinho nos litorais e nele puxar tudo e todos que estiverem à sua margem. Suas lendas e descrições são as mais variadas. Contam que a criatura pode tomar várias formas e até mesmo se fazer passar por um parente próximo. No entanto, sua característica física principal é descrita como um ser gigantesco, chegando a medir 30 metros. A aparência mais marcante desse monstro é a cor negra e a careca reluzente, cujo brilho pode ser visto tanto ao anoitecer como na luz do sol. Esta careca fez com que o Omibozu ganhasse o apelido de monstro careca. Alguns relatos do período Edo contam que a criatura não tem boca e nem olhos, enquanto outros narram com 2 olhos gigantescos. Dizem também que uma de suas habilidades é aparecer no deck de navios e amaldiçoar todos aqueles que dirigem a palavra a ele. Basta dirigir uma palavra a ele e automaticamente a pessoa é amaldiçoada. Existe um conto muito conhecido sobre o Omibozu que figura na coleção de histórias do período Edo. O conto narra sobre um marinheiro chamado Koana, que violou o código antigo de navegação, no qual proibia os pescadores de navegarem sozinhos. Na real, essa história é bem interessante. Mas partindo para o próximo, temos a lenda de Izonade, que pode ser traduzido como golpeador de praias. É um misterioso yokai marinho da mitologia japonesa, que segundo as lendas percorre as costas rochosas em busca de embarcações, as quais ele irá virar com sua cauda, e depois devorará seus tripulantes. Ele também pode atacar as pessoas diretamente nas praias. A sua aparência é parecida com um tubarão, porém possui corpos enormes, e suas barbatanas são cobertas por inúmeras e pequenas farpas metálicas, como se fossem relatores. Eles usam essas farpas para espetar suas presas, arrastando-os para o fundo do mar para devorá-los. Apesar de seu tamanho, Izonades são incrivelmente silenciosos, movendo-se pelas águas sem nenhuma mostra do seu corpo, e por isso dificilmente são percebidos. E dito que eles aparecem quando os ventos do norte sopram e as correntes marítimas mudam. Geralmente, quando os marinheiros notam uma mudança nos ventos e nas correntes marítimas, já é tarde demais. A cauda da criatura já paira sobre a embarcação, prestes a virá-la. E a terceira lenda é de Supon no Yurei. Supon no Yurei são fantasmas vingativos das tartarugas de concha suave que aparecem para se vingar dos humanos que as comeram. Eles geralmente aparecem como fantasmas gigantescos, com corpos longos e sem pernas e lábios proeminentes e pontudos, como as tartarugas de concha macia. Existem várias maneiras pelas quais o Supon no Yurei pode assombrar suas vítimas. Um método comum é se manifestar como outro yokai, um monge gigantesco chamado Taka Nyudo, e aterrorizar repentinamente um humano ofensor. Outro modo comum é possuir a vítima e fazer com que ela assuma características faciais e corporais semelhantes a de uma tartaruga de pele macia. Há várias lendas de espíritos de Supon no Yurei assombrando restaurantes que vendem supon, que é meio que uma sopa de tartaruga. E é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se sim, não esqueça de deixar o seu gostei, pois isso ajuda muito. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, deixe seus comentários, sugestões, opiniões. E eu vou fracionar esse vídeo em 3 partes. Eu ia fazer tudo em um vídeo só, mas ia ficar um assunto muito extenso. Eu vi que ele era um assunto muito abrangente para se falar em apenas um vídeo. Então eu preferi
dividir esse vídeo para que eu possa dar um pouco mais de detalhes e dar mais informações, ser um pouco mais informativo. Eu vou dividir 3 bijus em cada vídeo, então vai ficar dividido assim, do 1 ao 3, do 4 ao 6 e do 7 ao 9. Me siga também nas minhas redes sociais, no Twitter, no Instagram e principalmente na página do Facebook. No mais, acho que é isso. Muito obrigado pelo acesso e até mais!